Olá! Olá, Dr. Vitor Hugo, Santos, Ney. Olá para todos vocês que estão aí nos assistindo pelo canal 5 da NET, né, CWB TV, e também para todos os nossos ouvintes, né, que estão acompanhando sempre pela Rádio Blitz, né, o programa Sinap no ar. Para quem não me conhece ainda, né, meu nome é Fabiana Caricati, eu sou advogada tributarista e, como eu tenho dito, toda semana estaremos aqui conversando um pouquinho sobre direito tributário, né? Hoje eu quero conversar com vocês sobre segurança jurídica em matéria fiscal. Quando a gente fala em segurança jurídica, é óbvio que a gente imagina que ela deve ser aplicada para todos os ramos do direito, né? Mas em especial, eu queria conversar com vocês em matéria tributária. Nós sabemos que em matéria tributária, o princípio da legalidade ela é estrita, né? Então, obrigatoriamente precisa estar acompanhando, né, a instituição de um tributo, a majoração de um tributo, precisa estar expresso no texto legal. Pois bem, por falar em texto legal, a gente tem que levar em consideração que o nosso sistema tributário nacional, ele vem descrito, né, na Constituição, ou seja, na Carta Magna da nossa República. A partir do momento que nós temos normas tributárias de caráter constitucional, então vocês conseguem verificar o princípio da legalidade estrita aplicada em matéria tributária. Além da própria legalidade, o princípio da segurança jurídica acaba estando descrito, exposto no próprio texto constitucional, lá no artigo 5º, né, no inciso 36 da nossa Constituição, que lá determina, né, que a lei não pode prejudicar direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Então, vejam, nós temos a segurança jurídica elevada a um status constitucional. E para isso, quando a gente faz um desmembramento desse princípio para o Código Tributário Nacional e de uma forma ampla todas as normas de cunho tributário, nós temos regramentos específicos para evitar a surpresa do contribuinte. Imaginem vocês que toda movimentação, o aumento de uma alíquota, o aumento de um tributo, de uma carga tributária, a instituição de um novo tributo, não pode de forma alguma pegar o contribuinte de surpresa. Ele precisa ter um tempo para se organizar financeiramente para que possa cumprir aquela exigência compulsória, né? Como nós temos lá no conceito de tributos, tributo é uma obrigação compulsória. Pois bem, levando em consideração essa preservação da não surpresa do contribuinte, nós podemos dizer que a segurança jurídica ela serve para que haja um pouco de confiança do próprio contribuinte no Estado, né? Evitando essa surpresa e dando prazo hábil para essa reorganização financeira para o cumprimento das obrigações. Bom, essa é a regra que nós temos aplicada para o direito tributário. Mas algumas situações muito nos preocupam em relação às decisões, né, do STF. Pois bem, vou trazer para vocês aqui um exemplo que gerou muita discussão agora no final de agosto, porque nós sabemos que é pacificado o entendimento de que não incide as contribuições previdenciárias sobre verbas de caráter indenizatório. Pois bem, tranquilo, sem nenhuma dificuldade em relação a isso. A dificuldade começa quando nós passamos a analisar quais são as verbas de caráter salarial e quais são as verbas de caráter indenizatório. Quando a gente falava
a respeito do terço constitucional de férias, né? Tribunal Regional Federal, vários, né, já determinavam que não incidia contribuição previdenciária, né? O próprio TRF4 aqui da nossa região, né, realmente, por inúmeras vezes, né, julgou nesse sentido. Quando foi em 2014, veio então o STJ, né, em análise de um recurso especial, em caráter repetitivo, né, e pacificou o entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, justamente por enquadrá-lo, identificá-lo como sendo de uma verba de caráter indenizatório. E isso estava consolidado em todos os contribuintes, né? Muitos que tinham as ações já transitadas em julgado, ações transitadas em julgado, já aplicavam em sua contabilidade, né, na sua apuração, o não recolhimento da contribuição previdenciária sobre essa verba. Pois bem, isso foi para julgamento de um recurso extraordinário no STF e agora, no final de agosto de 2020, nós tivemos a surpresa, e realmente a surpresa, de que o STF ele mudou o seu entendimento. Ele foi contrário àquelas decisões em repetitivos do STJ e dos tribunais regionais federais e manteve a constitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre a verba indenizatória relativa ao terço constitucional de férias. Pois bem, isso gerou uma confusão enorme. Por óbvio que isso vai ter muita discussão em relação à modulação disso. Imagine a insegurança jurídica daqueles contribuintes que há muitos anos, inclusive baseado em uma decisão do STJ, né, pacificada lá em 2014, dizendo que não havia incidência, e de repente vem o STF, né, em repercussão geral e muda esse entendimento. Pois bem, vejam, essas condutas, quando são relativas à matéria tributária, nos surpreende, né, e nos preocupa muito, porque isso gera toda uma instabilidade, né, no próprio mercado, no próprio desenvolvimento econômico e uma desconfiança do contribuinte em relação ao Estado, que conforme o momento ele acaba criando um entendimento específico sobre uma matéria e nada impede que amanhã ou depois ele não reforme o entendimento, ou no caso que nós estamos tratando aqui, o próprio STF reformando o entendimento já consolidado pelo STJ. Vejam, essa questão da segurança jurídica, ela é extremamente importante, né? E nós não temos a garantia, a efetividade deste princípio da segurança jurídica que está elencado em texto constitucional, né? Então, é uma pena que realmente isso acabe acontecendo, né? Nós teremos agora que aguardar a modulação dos efeitos pelo STF em relação a essas decisões, e o próprio cumprimento, né, das decisões pelos contribuintes. Muitos já não faziam os recolhimentos, né, da contribuição previdenciária. Então, nós vamos ter que aguardar agora essa modulação para poder instruir os nossos clientes, os nossos amigos, né, os nossos alunos, para que adote a medida correta, de forma a evitar que hajam inúmeras autuações pelo fisco exigindo agora o recolhimento de uma contribuição que naquela época havia um entendimento pelo não recolhimento, né? Pois bem,
Eu espero que esses comportamentos sejam clareados, né, à luz do texto constitucional, né, e efetivamente, quando a gente fala em matéria tributária, que o texto da Constituição seja respeitado, né? Eu acho que esse é um anseio geral e uma preocupação muito grande, porque agora em 2020, inúmeros julgamentos versando sobre matéria tributária estão em pauta no STF. E isso acaba gerando uma instabilidade, um desconforto muito grande, com medo de que essas decisões apressadas, né, possam gerar prejuízos para todos os contribuintes que estão aí lutando na justiça para conseguir diminuir a tua carga tributária, né? Bom, era isso que eu queria conversar hoje com vocês. Eu espero vê-los na próxima semana e um grande abraço a todos. Até a próxima!